Bíblia aberta no Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 10 a seguir, que nos diz: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós comparecemos à tua presença nesta hora, Pai, a fim de suplicar a presença do teu Espírito Santo, a fim de implorar, meu Deus, pela manifestação da tua graça, pela manifestação da tua glória, pela manifestação do teu poder. Meu Paizinho querido, meu Paizinho amado, não me deixe sozinho, solitário, aqui nessa hora. Pai, esteja comigo no meu coração, porque, Senhor, assim como anunciei às pessoas que eu creio que o teu Espírito Santo pode falar através da minha boca, eu mesmo, Senhor, sou sedento para ouvir a tua voz, porque a voz que anuncia a tua palavra às pessoas é a mesma que fala ao interior do meu coração. Então, Senhor, eu quero te pedir, por favor, fala comigo nessa noite. Fala comigo, Senhor. Fala com esse homem, fala com esta mulher, fala com esse menino, com esta menina, com esse adolescente, com esta adolescente, com esse jovem. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, usa minha boca nesta hora. Sim, Senhor. Usa minha boca para anunciar o teu Evangelho Santo, para anunciar a tua palavra santa, para que as pessoas possam se convencer que tu és um Deus de misericórdia e de poder, para que as pessoas possam entender, Senhor, que é chegada a última e derradeira hora da história do homem por sobre a face da terra, e para que, entendendo estas coisas, possam aceitar a salvação, e possam, aceitando a salvação, serem justificados pelo poder do sangue, justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, na nova e eterna aliança derramada entre Deus e os homens para o perdão dos pecados. Por isso, meu Pai, convence através do teu poder, porque isso, Senhor, com a melhor oratória do mundo, com o melhor português do mundo, com as palavras mais lindas do mundo, eu não consigo fazer. O convencimento é o teu Espírito Santo que faz. Por isso, Senhor, eu sempre atribuirei a honra, a glória e o louvor a ti. Seja glorificado nesta noite através da tua palavra, Senhor. Eu te peço humildemente, Pai. Sim, Senhor. Eu te peço, Senhor, suplicando-lhe, venha fazer o teu milagre sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje o Espírito Santo quer chamar a atenção de algo que está acontecendo por sobre a face da terra. Nós estamos vivendo os momentos que antecedem o arrebatamento da igreja. Muitas pessoas, não uma, várias pessoas já me ligaram e perguntaram: pastor, estamos vivendo a grande tribulação? As coisas que estão acontecendo agora, os sinais que estão acontecendo agora, já fazem parte da grande tribulação? E eu quero vos dizer, queridos, embora eu creia que a igreja não passará pela grande tribulação, nós vivemos sim o princípio das dores. Vivemos os momentos finais. E os sinais evidenciam e caracterizam que estamos chegando no momento final. Estamos chegando na hora final. E é sobre esses sinais inequívocos, sobre esses sinais verdadeiros, sobre aquilo que está acontecendo no mundo, que eu vou falar essa noite. Eu vou falar sobre coisas que você é minha testemunha, que você já deve ter visto, que você já deve ter percebido, mas todavia
talvez o teu entendimento não esteja completamente aberto para estas coisas. Talvez você não tenha compreendido que estas coisas estão acontecendo e isso caracteriza que daqui a pouquinho os céus irão se descortinar e num abrir e fechar de olhos o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja por sobre a face da terra. Estai apercebidos, meus amados, porque nós não sabemos a hora exata em que ele vai vir, mas nós sabemos as estações e pelas estações nós podemos determinar o tempo em que ele virá. Eu sei que muitos estão aí dizendo, olha, tantas pessoas durante todos estes 2000 anos falaram que Jesus Cristo ia voltar e nós estamos agora no século 21, no ano 2017, e outro pregador vem falar que Jesus Cristo vai voltar. Estes sinais, eles sempre aconteceram por sobre a face da terra e agora novamente estão a acontecer e porventura ele não vem mais. Estamos cansados de esperar, estamos enjoados de esperar, Deus não quer nem saber de mim, ele não volta mais, ele não vem mais e estão à mercê, estão abandonados, estão no mundo, porque já desacreditaram no poder da palavra de Deus. Mas entendam, Deus é misericórdia, e enquanto a sua obra não se concretizar, enquanto a sua obra não ser completa, enquanto a sua obra não acabar, o fim não virá. Porquanto, nós sabemos que ainda faltam alguns detalhes a serem acertados, mas sabemos que o tempo está próximo, pelos sinais que evidenciam esse tempo. Vejam, nós lemos no texto sagrado, no versículo de número 10, e isto são palavras de Jesus. Aqui é o Senhor Jesus falando, ele vem falando desde o versículo de número 4, quando ele começa o sermão profético, mas no versículo de número 10, falando deste tempo, ele diz assim, versículo 10, capítulo 24, versículo 10 de Mateus, neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Vou repetir, olha o teor do versículo. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Olhe bem, meu amado, preste bem atenção. Tempo de escândalos. Muitos serão escandalizados. Por quê? Porque no versículo subsequente, versículo 11, diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sobre isso nós vamos falar já. Mas o versículo de número 10 diz que neste tempo muitos se escandalizarão. E se escandalizarão por quê? Se escandalizarão por causa de coisas que estão acontecendo no meio da igreja. Coisas que estão acontecendo com homens de Deus. Coisas que estão acontecendo com pessoas que representam a igreja por sobre a face da terra. Porque levar sobre si um título é levar sobre si uma responsabilidade muito grande. Ser chamado de pastor é saber que existem ovelhas que devem ser alimentadas, ovelhas que devem ter as suas feridas tratadas, ovelhas que precisam ser curadas, ovelhas que precisam ser abençoadas. Elas confiam nesse pastor que vai livrá-las dos lobos, que vai livrá-las dos ursos, dos leões, que vão vir contra este rebanho e vão atacar esse rebanho para destruí-lo. Então, ter sobre a sua vida um título de pastor, um título de bispo, um título de apóstolo, um título de profeta, um título de pregador, evangelista, seja qual for o título que a sua igreja, a sua denominação utiliza, é uma responsabilidade muito grande. E quando você tem um conhecimento, quando você é uma pessoa que todos veem, quando você é uma pessoa que todos observam, quando você é uma pessoa que é admirada por muitos, por causa talvez de que em algum momento da sua vida você tenha tido uma grande eloquência, você tenha pregado bonitas mensagens, você tenha conquistado ali pessoas que te admiram. Quando existem pessoas que te seguem, a tua responsabilidade se torna maior ainda, porque aquilo que você ensina vai refletir na conduta de determinadas pessoas. E eu tenho observado que isso está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo escandalizadas.
E elas são escandalizadas, e a sua grande maioria são pregadores da palavra de Deus que começam a olhar para outros pregadores da palavra de Deus. E o pastor pregador começa a lutar contra a própria obra de Deus, contra o próprio evangelho do Senhor. Os profetas do dia de hoje estão se degladiando. Os profetas que nós vemos nos dias de hoje, os pastores, os eloquentes pregadores, os mais sábios doutores e conhecedores do evangelho e da teologia que é anunciada nos dias de hoje, viraram guerrilheiros e passaram a lutar um contra o outro. Parece que esses homens estão buscando a fama pessoal. Eu não sei, eu acho que talvez estes views que eles conquistam na internet sejam muito importantes para eles. Embora esses views não resolvam a vida de ninguém. Porque quando você pega um texto da Bíblia Sagrada para falar de uma pessoa que é muito conhecida, e você coloca o nome da pessoa ali que é conhecida, e você começa a mostrar os erros desta pessoa, apontar, criticar, virou uma fofoca. E quando essa fofoca começa a acontecer, as pessoas começam a gostar. É da índole do ser humano, meu amado, gostar de fazer fofoca. É da índole do ser humano gostar de ver o circo pegar fogo, como diz o ditado popular. É da índole do ser humano querer saber quem está certo, quem está errado. É da índole do ser humano se posicionar a favor de um e contra o outro. É da índole do ser humano buscar as coisas erradas, buscar aquilo que desagrada a Deus. E esses homens começam a observar homens e começam a achar defeitos em homens, e aquele tempo que é utilizado para falar verdadeiramente do amor, aquele tempo que é utilizado para falar da paz, aquele tempo que é utilizado para ensinar a orar, aquele tempo que é utilizado para ensinar esta pessoa o comportamento de Cristo, para que ela seja um imitador de Cristo, passa a ser um tempo em que estas pessoas utilizam para agredir o seu irmão, para ofender o seu irmão, para humilhar o seu irmão, para encontrar defeitos na pregação de outrem. Eu quero dizer para vocês que eu nasci numa igreja, nasci para a fé, entenda, nasci para a fé. Eu passei a ser cristão em uma igreja, aonde hoje eu considero que a maioria do ensinamento teológico desse lugar estava errado. Eu amadureci, eu criei conhecimentos. Foram 30 anos de caminhada, estudando a palavra de Deus, e eu criei conhecimentos. Mas eu louvo a Deus porque um dia aquela porta estava aberta. Graças a Deus que aquela porta estava aberta. Ainda bem que aquela porta estava aberta, porque mesmo eles cometendo graves erros teológicos, mesmo eles ensinando algumas heresias, eles me apontaram o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Eles me ensinaram a buscar a Deus em oração, e buscando a Deus em oração, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E recebendo o batismo de fogo, eu passei então a ter discernimento das coisas espirituais, porque aquela porta estava aberta. Então não é da minha competência chegar aqui nesse lugar e começar a criticar aqueles que um dia fizeram a diferença na minha vida. E assim é em todos os lugares onde se fala de Jesus Cristo. Existem pregadores pregando a teologia da prosperidade? Sim, existem pregadores pregando a teologia da prosperidade. Existem pregadores pregando a unção do cair no Espírito? Sim, obviamente, existem pastores que estão fazendo estas coisas. E você considera isso heresias? Sim, considera heresias. E você cita o nome desses pregadores pregando contra eles? Não, não cito o nome desses pregadores. E nem faço questão de colocar no título da minha mensagem, porque eu não estou querendo atrair views e nem estou querendo ter razão sobre isto ou aquilo. Não, eu não estou querendo trair ninguém. Todas essas portas estão abertas pela permissão de Deus. Deus permitiu, a porta está aberta, a pessoa entra por essa porta, lá ela conhece um evangelho deturpado, ela busca a Deus, ela ora a Deus, e de repente ela começa a ter consciência de que aquele evangelho está deturpado e que ela precisa ter um conhecimento específico daquilo que é de Deus, daquilo que é agradável a Deus, daquilo que faz a diferença na presença de Deus. E é esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de escândalos, tempo, como diz o versículo de número 10, em que eles estão se traindo uns aos outros. Veja bem, neste tempo muitos se escandalizarão, serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É que mais eu vejo na internet, gente.
Eu vou ali, abro, aí vejo o pastor fulano de tal, falando do pastor fulano de tal, e ali embaixo dos comentários uma crentalhada, metendo o pau num e defendendo o outro, metendo o pau no outro e defendendo o outro, e eu lhes pergunto, irmãos, aonde está o amor em toda essa contenda? Estão aborrecendo uns aos outros. Um grupinho defende Beltrano, o outro grupinho defende Ciclano, e aí eles ficam se degladiando, se debatendo, se ofendendo, se criticando, comprando brigas, fazendo coisas erradas. E aí aquele pregador percebeu que aquilo ali dá ibope, que aquilo ali faz sucesso. Aí ele vai falar do outro pregador famoso. Aí ele vai criticar o outro pregador. E aí eles deixam de pregar a essência da salvação para fazer rixas pessoais. E o povo de Deus continua sendo enganado, porque acredita que está vivendo o evangelho, mas esse evangelho é apenas uma maquiagem. Esse evangelho é um evangelho de fingimento. Esse evangelho é um evangelho de troca de ofensas. Esse evangelho é um evangelho que envergonha a Deus. Um evangelho que deixa Deus de lado para que o amor não seja ensinado o rancor e para que haja uma disputa entre as pessoas. E alguém vem para mim e diz assim, mas pastor, nós não devemos alertar as pessoas contra os falsos profetas? Olha, meus amados, se o cidadão quer ser enganado pela doutrina da teologia da prosperidade, pelo ensino da teologia da prosperidade, é porque ele é olho grande. A Bíblia Sagrada diz claramente, que se possível fosse, eles viriam sinais e prodígios tão grandes que estes sinais e prodígios enganariam até mesmo os escolhidos. Sim, acontecem sinais, prodígios, maravilhas, e que se possível fosse enganariam os escolhidos, mas não é possível enganar um escolhido. Um escolhido não é enganado por sinais e prodígios de mentira. Sinais e prodígios que acontecem unicamente para subtrair a atenção das pessoas. Vejam, meus queridos, nós devemos sim falar que existem falsos profetas, mas se uma pessoa está sobre o altar dizendo que Jesus Cristo transforma vidas, que Jesus Cristo pagou o preço de sangue na cruz do Calvário, que Jesus Cristo está modificando vidas dessa pessoa, quem sou eu para ficar aborrecendo esse cidadão? Se eu não concordo com ele, você não acha mais certo eu orar por ele? Porque a Bíblia Sagrada é clara. A Bíblia nos ensina isso. Se você está sendo ofendido por alguém, está sendo machucado, você tem que clamar por ele. É o Espírito Santo que faz a obra, não é você que vai fazer a obra à força, a tapa, a empurrão, a gritos, a pontapé, meu querido. Não é assim que se faz a obra. A obra de Deus se faz com o joelho no chão. A obra de Deus se faz buscando a presença do Senhor. Não é usando o altar para ofender pessoas. Porque realmente, meus queridos, os altares estão sendo usados para isso. Para debates políticos, para ofender pessoas, para agredir pessoas. E tem aquele crentinho que está lá no meio da igreja, que quanto mais ele apanha, mais ele pula para cima e dá glória a Deus e aleluia. Quanto mais ele é agredido, mais ele é ofendido, mais ele pula que nem pipoca na panela, dizendo que não é com ele, é com os outros, mas é com ele sim, e ele está sendo ofendido. E aí esses que quanto mais ofendem, mais sucesso adquirem nas suas pregações, porque subjetivamente eles estão induzindo aquela pessoa a acreditar que eles estão pregando uma moralidade, uma santidade essa que eles não vivem, porque nunca se colocam no lugar dessa pessoa. E é o que está acontecendo hoje. Estão se traindo uns aos outros e aborrecendo uns aos outros. Por quê? Por causa da maldita fama. Querem ser reconhecidos pelos homens. Meus queridos, não importa o que os homens falam de mim. Não interessa o que os homens pensam de mim. Não interessa o que a sociedade usa para me avaliar, para me pesar na balança. Não importa com o que sou comparado. O que me importa é aquilo que Deus vê em mim. Aquilo que Deus percebe na minha conduta, aquilo que Deus reconhece no meu caráter, aquilo que Deus vê sobre a minha vida, isso sim é que me importa. Me importa é a maneira que Deus visualiza o meu comportamento. Davi foi um homem que pecou, mas a Bíblia Sagrada diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus também pode pecar, não é? Então, meus amados, nós não podemos passar o tempo todo para adquirir fama, para adquirir sucesso,
fazendo estas coisas, mas a Bíblia diz que este é um sinal da última hora. Vejam bem, quando a Bíblia diz, no capítulo de número 24, no versículo de número 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, são esses pregadores aí que estão na internet se afrontando. Sim, eles estão se traindo um ao outro, estão se aborrecendo um ao outro, eles estão se afrontando, estão batendo boca um com o outro, e isso dá o maior ibope. Porque vou dizer uma coisa, ô gente para gostar de fofoca que nem o tal do crente, meu irmão. Meu Deus do céu, esses dias eu propus um exercício, gente, hoje nós não vamos falar mal da vida do nosso semelhante. Foi uma batalha. Teve alguns irmãos que disseram, consegui, pastor. Mas teve uma grande maioria que disse, foi guerra, hein? Não foi fácil. Estava na metade do caminho, de repente, quando percebi, estava descendo a lenha, descendo o cacete, falando mal de todo mundo. Quem nos colocou como juízes sobre os nossos irmãos? Quem nos fez senhores da razão? Quem nos fez pessoas capazes de dizer que a conduta desse ou daquele está errada? Somos pecadores. Ai de nós se não fosse o amor de Deus representado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe do que um pregador deveria estar falando nesse tempo? Ele deveria estar falando do azorrague. Você sabe o que é o azorrague? Nunca ouvi falar, pastor. Pois bem, então eu vou te explicar o que é o azorrague. O azorrague foi o chicote utilizado para maltratar o Senhor Jesus, para chicotear o Senhor Jesus. Como era esse chicote? Esse chicote ele tinha 7 tentos de couro. E na ponta de cada tento 2 elementos, um pedaço de chumbo e um pedaço de osso seco de carneiro. Quando o chicote batia, além da pancada do couro, havia o impacto do chumbo. O chumbo corta. O osso seco de carneiro se agarra à pele. E quando o chicote era puxado, aquela pele era arrancada juntamente com o osso seco de carneiro. A cada chicotada, 7 pedaços de pele eram arrancados, 7 partes do corpo eram perfuradas e 7 partes do corpo eram chicoteadas pelo impacto do corpo. Foi assim que Jesus Cristo foi espancado. Ele foi espancado no seu corpo inteiro, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, com um chicote chamado azorrague. Este chicote chamado azorrague, ele foi utilizado para deixar desfigurado aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para nos comprar, aquele que veio para nos tirar, para levar o pecado. O castigo que estava sobre a minha vida, a maldição que estava sobre a minha vida, o pecado que recaiu sobre a minha pessoa, porque eu fui um pecador impenitente, ele levou naquela cruz. E aqueles golpes de chicote não eram para ele, eram para mim, e ele levou no meu lugar. Ele levou no meu lugar aqueles golpes de chicote. Era sobre isso que esses pregadores deviam estar falando, não sobre a vida do outro pastor, não sobre o comportamento do outro pregador. Tá certo, a gente vai ali e percebe que dá uma visualização tremenda. 300.000 pessoas viram o vídeo tal do fulano de tal, debatendo com fulano de tal, malhando o cacete no fulano de tal, falando mal da vida do ciclano do Beltrano. 500.000 visualizações. Mas isso muda a vida de alguém? Não muda. Mas o que muda a vida de uma pessoa é ela saber que um dia Deus amou o mundo que enviou o seu filho sob golpes de azorrague para que o seu filho levasse a maldição da minha, da sua, da nossa vida na cruz do Calvário e nós fôssemos sarados, fôssemos remidos, fôssemos transformados pelo imensurável amor de Deus. Assunto nós temos. Mas por que caímos na mesma maldição? Por que que estes homens, tão bons pregadores que são, tão grandes profetas eloquentes, tão conhecedores da verdade, conhecedores das profundezas da Bíblia Sagrada, continuam e insistem em criticar o seu semelhante que está ali fazendo o trabalho, muitas vezes no engano, mas fazendo o trabalho e ganhando almas para o Senhor Jesus. E aí é um bate e rebate, é um de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá.
E a Bíblia fala aí sim, no versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É aí que surge o falso profeta, meu irmão. O falso profeta surge desta fama maldita. Eu digo uma fama maldita porque se essa pessoa não souber trabalhar, não souber entender o seu chamado, e quando ela começa a ser seguida por milhares de pessoas, e quando ela começa a ser assistida por centenas de pessoas, e as pessoas começam a dar crédito às suas palavras, e começam a entender que ela é um homem de Deus, e essa pessoa começa a desvirtuar do Evangelho Santo do Senhor Jesus, começa a desvirtuar da pregação, da santidade em Cristo Jesus, é porque nesse momento essa pessoa está se transformando em alguém que não vai mais pregar a pureza do Evangelho. Você sabe o comprimento dos espinhos da coroa de Jesus? Aqueles espinhos tinham mais de 2 polegadas, cada espinho. Sabe disso? Aqueles espinhos eram espinhos do deserto. O soldado romano veio e colocou sobre a cabeça de Jesus aquela coroa, e ele bateu com uma cana sobre aquela coroa. Ele foi coroado. Aqueles espinhos representam uma maldição. Os espinhos não existiam por sobre a face da terra até Adão e Eva serem expulsos do paraíso. Quando eles foram expulsos do paraíso, Deus disse: do suor do teu rosto comerá todos os dias da tua vida, e a terra produzirá espinhos e abrolhos. Foi ali que surgiu o espinho. E o espinho só surgiu por sobre a face da terra como consequência do pecado. E nós, na nossa vida, pecamos. Pecamos com nossos olhos, com nossa língua, com nossos ouvidos. Pecamos com nossas atitudes, com nossas reações emotivas. Nós pecamos. E a cada pecado praticado nós criamos espinhos. Espinhos que nos maltratam. Espinhos que nos fazem sofrer. Espinhos que machucam a nossa alma. Mas verdadeiramente, escreveu Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E eu falo de enfermidades espirituais. Em Gálatas 3,13 a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Gálatas 3,13. Vejam, meus amados. A Bíblia Sagrada diz que o castigo que nos traz a paz, Isaías 53, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então por que deixar de falar da coroa de espinhos que Jesus Cristo levou para o perdão dos nossos pecados e passar a falar de seres humanos mortais que estão cometendo heresias, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, fuxicando e futricando a vida dos outros? É única e exclusivamente para que se cumpra essa palavra que os falsos profetas surgiriam. Quantos discursos eloquentes e enganadores! Podem enganar o mundo inteiro, mas a verdade é que estão deixando de pregar a essência do Evangelho, que é Cristo na cruz. Não existe vida sem Cristo na cruz. Não existe salvação sem Cristo na cruz. Meus queridos, nós precisamos voltar atrás. Precisamos entender que se tiver uma pessoa nos ouvindo, esta pessoa ela vai dar crédito à palavra que pregamos. Nós não precisamos de uma plateia com milhares de pessoas. Nós não precisamos de centenas de milhares de seguidores. Não é isso que queremos. Obviamente nós queremos alcançar o maior número de pessoas possíveis, um grande número, um grande volume, mas obviamente nós queremos que estas pessoas sejam convertidas. E como se converterá uma pessoa que vê um evangelho deturpado, ofensivo? Então é esse falando daquele, o destruído falando do mal acabado, né? Aquela pessoa corrupta falando do outro corrupto. Aquela pessoa sequiosa, porque se não é sequiosa pelo dinheiro, é sequiosa pelo poder. Gostam de ser bajulados, gostam de pessoas aplaudindo, gostam de ser chamados grandes pregadores, gostam de ser elogiados. Amados, nós somos conservos um dos outros. Jesus Cristo nos deu o exemplo dizendo que é para nós lavarmos o pé do nosso irmão. E de quem é que Jesus foi lavar os pés? Jesus foi lavar os pés de Pedro. Pedro quem era? Pedro era um pescador ignorante, agressivo, que puxou a espada, detonou a orelha do filho do sumo sacerdote chamado Malco. Era um homem que era muito violento, que acabou negando Jesus na última hora. Ele lavou os pés de quem?
Ele lavou os pés de Judas Iscariotes, que o traiu, que o vendeu por 30 moedas de prata. Ele lavou os pés de quem? Ele lavou os pés de Tomé, aquele que disse: eu só acredito vendo, se eu não colocar a mão nas suas mãos furadas, se eu não colocar o meu dedo nas suas mãos furadas e não colocar a minha mão no seu lado transpassado, de maneira nenhuma crerei. Foi destes homens que Jesus Cristo lavou os pés. E ele disse: eu fiz primeiro e vos dei o exemplo. E agora vocês, senhores, e eu prego especificamente aos pregadores, aos pastores, e principalmente aqueles famosos e usados, que são reconhecidos pela elite gospel dos dias de hoje, não é? Para que entendam que evangelho é amor. Evangelho é lavar o pé do seu irmão. Evangelho não é estar sentado sobre um trono, em cima de um altar, sendo servido pelas pessoas. Não, isso não é evangelho. Não podemos mascarar a obra de Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas a ter paz. E essa paz só se encontra num ambiente em que você se propõe a não agredir ninguém. Num ambiente em que você propõe-se a não ofender ninguém. Essa disputa de espaço nas mídias é uma disputa maligna. É uma disputa demoníaca. É uma disputa que não leva a pessoa a lugar nenhum. São homens de Deus lutando contra a obra de Deus. E pode isso acontecer? Pode sim. Homens que professam ser de Deus lutando contra a própria obra do Senhor. É verdade. Não podemos negar o fato. E aí vem o sensacionalismo, porque daí o fundo musical de impacto, mais os malabarismos das edições de vídeo, mais os espaços especiais separados em momentos estratégicos da pregação, onde o ápice da eloquência humana vai lá em cima, são separados, retirados de dentro de um contexto e apresentados para que aquela pessoa seja reconhecida como consagrado e virtuoso homem de Deus. E não podemos aceitar isso. Não podemos compactuar com isso. Nós somos aqueles que não podemos deixar o nosso amor esfriar. Veja bem, versículo de número 12 do capítulo 24. Diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja bem, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos, o amor só vai se esfriar porque a iniquidade está se multiplicando. Sim, a iniquidade está se multiplicando. E o que é iniquidade? Iniquidade é esse pecadinho de estimação, certo? Esse pecadinho de estimação que a pessoa leva debaixo do braço, assim, dizendo assim: Deus é bom, Deus é misericórdia, Ele é perdão, eu vou ficar com o meu pecadinho de estimação, porque o meu pecadinho de estimação é maravilhoso, eu não posso soltar dele, eu não vivo sem isso, eu tenho que praticar isso, porque isso é muito importante para mim, porque isso é muito legal, muito bacana, é show de bola, eu vou continuar praticando. Eu preciso disso para ser famoso, eu preciso disso para ser importante, eu preciso ser reconhecido pelos homens, eu preciso ser reconhecido pelas pessoas. E aí, essa iniquidade vai se multiplicando. As pessoas que ouvem aquele discurso começam a entender que aquele discurso é um discurso chato, é um discurso xarope, é um discurso vazio, é um discurso de engodo, de engano. E embora haja eloquência nas palavras, embora haja sabedoria na forma de falar, embora haja conhecimento, aquela pessoa não transmite a soberana unção do Espírito Santo. As palavras já não prendem mais. As palavras já não convencem mais. As palavras já não transformam mais. E aquela pessoa que está sendo alimentada por este alimento que é pior que a carne brasileira, que está sendo vendida com papelão, que é pior que o leite que está sendo vendido com soda cáustica, não é? Que a gente compra aí e que são notícias aí no mundo inteiro. Esse alimento deturpado, que é o alimento espiritual que a pessoa deveria levar para edificar a sua vida, passa a esfriar a sua fé. E aí a gente vê as pessoas cabisbaixas, dizendo assim: não consigo mais orar,
não consigo mais me curvar, não consigo mais sentir a presença de Deus, não há nada que mude, não há nada que me faça feliz. Ó vida, ó azar, ó fraqueza. Esses dias chegou um para mim e disse assim: pastor, não consigo orar. Eu disse: eu sei o que é isso, irmão. Ele disse: o que é, pastor? Eu digo: é preguiça, meu querido. Você não consegue orar porque é preguiça. É preguiça, você não consegue, né? É muita preguiça. Você carrega uma preguiça descomunal sobre os homens, não para orar, né? Então vai tomar vergonha na cara e vai fazer a tua oração. Afinal de contas, um homem de Deus que tem compromisso com Deus não fica reclamando, não tenho forças para orar. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim, basta você orar. É você querer que você vai orar. Ah, mas orar é tão difícil. Orar não é difícil não, orar é falar com Deus. Você não consegue conversar com o Pai? Você não consegue falar com o Pai? Você não consegue buscar a presença do Pai? Existe a necessidade de buscar a presença do Pai. E aí a Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos entre o versículo de número 10 e o versículo de número 12 diversos sinais que evidenciam que estamos vivendo o princípio das dores e que a evidência clara da manifestação da glória de Deus vem sobre a terra e que o resplandecer da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na iminência. O primeiro sinal: neste tempo, muitos serão escandalizados. Está escandalizado, irmão? Também estou. Tá? Também estou. Nesse tempo, trair-se-ão uns aos outros. Você está vendo crente falar mal de crente, traindo um ao outro? Você está vendo? Tá, então está vendo. Eu também estou vendo. E vejo isso todos os dias. E vejo isso na tela do meu computador, na tela do meu smartphone, vendo pastores, homens de Deus que eu sempre admirei, consagrados, homens de Deus separados, que falavam do amor de Cristo, falando mal um da vida do outro. Isso não deve acontecer. Isso é ridículo, é abominável, é desagradável a Deus. Então nós vemos os escândalos, as traições e um aborrecendo o outro. E a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas. É o que mais tem, gente mentirosa em cima do altar. Eu costumo dizer que o altar é o lugar onde mais o demônio age, onde mais o espírito maligno trabalha. Meu Deus do céu, como é terrível. Homens que sobem no altar dizendo assim, ó, a palavra branda me desvia o furor. Mas ao mesmo tempo que dizem a palavra branda desvia o furor, são inimigos da paz. Querem fazer contenda e confusão, não aceitam a repreensão de ninguém, são senhores da razão e estão enganando como consequência seus seguidores, porque na frente de uns, aqueles que dão o maior valor são uma coisa e na frente dos outros são uma coisa bastante diferente daquela que se apresenta. Então veja bem, a Bíblia diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem gente enganando os outros? Tem. E são falsos profetas? São falsos profetas. Só é enganado quem quer. A Bíblia é clara, as palavras são de Jesus há 2000 anos atrás e você pode ler, está em Mateus 24, 10, 11 e 12 que eu acabei de ler. E a Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor está esfriando? A iniquidade está se multiplicando? Está se multiplicando sim, meu amado irmão, minha amada irmã. Está se multiplicando sim, isso está acontecendo, é evidência de fatos que nós não podemos negar. Nós estamos vendo isso acontecer e isso está claro. Eu não estou aqui falando de pestes, eu não estou aqui falando de pragas, eu não estou falando do cavalo preto, vermelho e amarelo do Apocalipse. Não, eu não estou falando daquilo que vai acontecer, das luas vermelhas, daquelas coisas tremendas, sinais tremendos. Eu estou falando de sinais básicos, sinais simples que acontecem todos os dias perante a face de todos os homens que não têm temor a Deus, que estão procurando, como já disse e torno a dizer, única e exclusivamente serem reconhecidos por outros homens. Bem falou o Senhor Jesus dele, amam as primeiras filas, os serem chamados de pastor, de mestres, amam os melhores assentos, as saudações na praça, oram em pé na frente dos outros para serem reconhecidos pelos homens. Mas não adianta nada disso. Isso não produz efeito salvífico na vida de ninguém. A pessoa deve mudar. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, versículo 13. Isso é para você, meu irmão. É para você. Olha só o que diz o versículo 13.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe, mas aquele que perseverar, perseverança, desejo de continuar embora existam obstáculos, perseverança, eu não posso parar, eu tenho um objetivo, eu quero chegar no final da caminhada, eu sei em quem tenho crido e Ele me ajudará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até a metade, não é metade do caminho, a maratona não se corre até a metade para vencer, a maratona não se vai até determinado quilômetro para vencer, a maratona são 42 quilômetros e são os 42 quilômetros que você tem que lutar, correr para chegar até o fim, para vencer, para dizer eu completei. Você precisa completar a caminhada, embora hajam traições, embora hajam escândalos, embora o amor esteja esfriando, embora você esteja vendo os falsos profetas se multiplicarem por sobre a face da terra, o teu objetivo é nobre, o teu objetivo é se colocar na brecha, na presença de Deus, em oração, em santificação, vivendo o ensino de Cristo, praticando o amor, trazendo a paz às pessoas, fazendo refletir a bondade sobre a sua vida. As pessoas vão ver em ti o biotipo de Jesus Cristo, vão perceber que você é discípulo do Mestre amado, e olhando para você, olhando para as suas atitudes, para os seus ensinamentos, elas terão a sua vida transformada, elas terão a sua vida modificada, e elas se fortalecerão na fé, e olharão para o final da jornada, e saberão que a sua recompensa não está aqui, a sua recompensa está ali. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lo teria dito, eu vou vos preparar um lugar para que onde eu estiver estejais vós também. A Bíblia Sagrada diz que nós receberemos um novo corpo, um novo nome, e com ele moraremos. A Bíblia diz que aquelas coisas que são invisíveis aos olhos humanos, que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que ele tem revelado para nos dar. Então as coisas que Deus tem para nos dar são sobrenaturais, são extraordinárias, são supremas, são sublimes. Sim, é isso que ele tem para nos entregar. E nós precisamos perseverar até o fim. E aí a Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Aí, na sua mão está a ferramenta que me leva a todas as nações da terra, no meu idioma. E eu estou aqui anunciando que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo que Ele não é o Deus, eu estou dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que era desde o início de todas as coisas, e por Ele tudo que foi feito se fez. O Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso veio ao mundo. E Ele levou aquela cruz por amor dos pecadores. Ele foi crucificado e deu a sua vida. Ele foi açoitado com azorrague. Ele levou sobre a cabeça a coroa de espinhos. Ele foi aviltado, ele carregou a sua própria cruz. Os enormes pregos atravessaram as suas mãos e os seus pés. Ele caminhou pela via dolorosa. Ele caiu durante a via. Simão Cirineu o ajudou a carregar a cruz. Ele foi crucificado, pendurado no madeiro, cuspiram nele. Ele foi vendido pelo amigo por 30 moedas de prata. Ele foi negado pelo outro amigo, ele foi abandonado. Deus deu as costas para ele, porque ele estava cheio de pecados, o pecado de todos nós. E como nós não podemos, como Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não pode ter comunhão com o pecado, quando o nosso pecado estava sobre ele, ele murmura dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Mas Deus nunca o desamparou. Ele estava ali levando a nossa culpa, levando os nossos pecados sobre aquela cruz. Nele se consuma o perdão, nele se consuma a eternidade, nele se consuma o projeto de Deus. E nós que não tínhamos salvação, considerados gentios, considerados animais sem alma, considerados aqueles que não teriam permissão para entrar na presença de Deus, alcançamos a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vejo os sinais acontecendo. E eu vejo os sinais acontecendo
através deste versículo que diz: e quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Eu sei que eu estou pregando para muitas pessoas. Eu sei que nos dias de hoje, com a população que habita o globo terráqueo e com o número de pregadores que estão evangelizando por sobre a face da terra, em todos os lugares do mundo se chega a mensagem da palavra de Deus. Eu mesmo tenho muitas pregações e eu sei que a internet ela avança de uma forma significativa e da mesma forma que ela é utilizada para prepararem atentados terroristas, ela é utilizada para levar o evangelho. Da mesma forma que ela é utilizada para que pessoas do outro lado do mundo fiquem vendo pornografia, ela é utilizada para que eu possa anunciar o evangelho. E eu fico anunciando o evangelho. Eu anuncio o evangelho, pessoas anunciam o evangelho, outros anunciam o evangelho e o evangelho é anunciado. E este evangelho do reino, o evangelho genuíno, o evangelho que fala de Jesus Cristo, está sendo levado a todas as nações da terra, não tenho dúvida. Talvez faltem alguns poucos lugares para que se consuma, mas estamos próximo demais. Talvez Deus esteja adiando um pouquinho o momento, quem sabe seja essa noite, e Ele adia esse momento para que você possa se converter e entregar a vida para Jesus. Por isso eu digo, meus amados, queridos pastores, homens de Deus que lutam contra a obra de Deus. Aproveitem o espaço que os senhores têm, a fama que os senhores têm, para defender o verdadeiro evangelho. Não para criticar os outros, não para ofender os outros, mas para anunciar a palavra na sua forma genuína. Sim, me ajudem, por favor. Vocês foram separados e escolhidos não para fazer contenda, mas para pregar a palavra de Deus, não para falar mal um do outro, não para conseguirem acesso na internet, não para se acharem renomados, mas para falarem do amor de Deus. Vamos ler mais um texto bíblico. Está em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 16. Eu gosto sempre de terminar assim, vocês já perceberam, começo no Evangelho e termino nos ensinamentos de Provérbios. É muito bacana fazer comparações de textos, e esse texto nos leva a uma meditação muito legal que cabe no contexto da pregação. Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Vendo? Tá vendo só? Deus abomina essa contenda, seu contendeiro. Contendeiro, brigão, testemunha falsa, olhos altivos, língua mentirosa. Deus abomina. Chegou a hora de deixar essas práticas do passado, porque, embora os senhores sejam grandes e poderosos pregadores, é pela sua alma que zelo nesta noite, é pela sua salvação que venho trazer essa palavra, porque de que vos adianta ganhar o mundo inteiro e estar perdido? De que vos adianta convencer toda uma nação e estar perdido? De que vos adianta arrecadar milhões e milhares de reais e estar perdido? Os sinais estão aí. Eles mostram claramente que Jesus vai voltar. Eu usei esta parábola, este ensinamento, e mostrei para os senhores o que está acontecendo e preguei de forma a vocês entenderem, aos senhores e às senhoras entenderem que precisamos agir de uma forma radical. E quando eu falo radicalizar, eu me refiro única e exclusivamente a radicalizar o nosso posicionamento cristão. Precisamos amar.
Cristianismo não é trocar de roupa. Cristianismo não é se apresentar de paletó e gravata. Cristianismo não é um penteado, um corte de cabelo ou uma forma de se barbear. Cristianismo não está na aparência humana. Cristianismo não é uma oratória bonita. Cristianismo não são discursos persuasivos da sabedoria humana. Cristianismo não é um emaranhado de línguas estranhas. Cristianismo não são profetadas. Cristianismo é amor, é paz, é grandeza de ânimo, é domínio próprio, é mansidão. É isso que é ser cristão. É isso que é ser cristão. É imitar o mestre. Oh, glória! Imite o mestre, amado. Imite o mestre. Produza frutos. Frutos que mostram a sua decisão para com Deus. E produzindo frutos, você alimentará muitas pessoas. E essas pessoas serão saciadas, abençoadas. E uma vez alimentadas pelos frutos do Espírito Santo, elas poderão viver a vida plena no Senhor. E aí sim, ao ecoar da trombeta de Deus, levantarão os seus braços aos céus e dirão: estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu estou indo ao teu encontro, Senhor. Ah, Deus, eu estou indo ao teu encontro, Senhor. A terra jaz no maligno, meu Senhor. A terra padece, meu Pai. Os homens confundidos pela astúcia de Satanás se degladiam, se ofendem, se envergonham, se traem. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor de todas estas coisas tem algo precioso a falar. Eu sei que o Senhor tem interesse em resgatar estas vidas. Então, Pai, ainda que não me ouçam, mas que ouçam falar por alguém, que é necessário parar com tais atos e atitudes e focar única e exclusivamente no Evangelho da salvação, eles possam se arrepender. Pai amado, eu te peço por esta vida que me acompanha nessa hora, por esse homem que me acompanha nessa hora. Senhor, eu sei que tu tudo podes fazer, eu sei que tu podes curar, eu sei que tu podes curar esse homem. Olha para esta pessoa aflita, Senhor, que está enferma nesta hora. O teu Espírito Santo me impulsiona a orar, Senhor, para que as dores deste corpo desapareçam agora. A enfermidade você tem que sair. Senhor, confirma a tua palavra, confirma a pregação do Evangelho com os sinais que seguem aqueles que creem. Cura o canceroso agora, câncer, desapareça em nome de Jesus Cristo. AIDS, HIV, desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Dor na coluna desta pessoa, desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor é poderoso para curar. Então cura a enfermidade dos pulmões dessa pessoa, do rim, do fígado, do estômago. Cura as enfermidades que estão nos órgãos desta pessoa. Pai amado, Pai eterno, venha curar, meu Deus, o sistema respiratório desta pessoa. Senhor, venha abençoar para que ela sinta o alívio nesta hora. Venha curar, meu Deus. Venha curar, Senhor, o coração desta pessoa. Cura, meu Deus, cura as sequelas, Senhor, as enfermidades que foram produzidas nesta vida durante o decurso da sua existência. Pai amado, prolonga os dias de vida. A tua palavra diz que o Senhor prolonga os dias daqueles que te temem e te servem, meu Pai. Senhor, que a minha voz possa ter sido ouvida por muitas pessoas, que essas pessoas possam ter ouvido o contexto dessa palavra e entendido a necessidade que existe de fazer, Senhor, o teu evangelho brilhar sobre a sua vida. Paizinho amado, Paizinho querido, repreenda os demônios que se levantam, Senhor. Repreenda os espíritos malignos que se levantam para lançar homens de Deus contra a obra de Deus. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, Pai poderoso, Pai santo, em nome de Jesus Cristo eu te apresento essas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu declaro estas pessoas vitoriosas. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo a paz. Eu declaro que o amor venha, que a paz venha, que a libertação venha, que a misericórdia venha sobre a vida e que estas vidas sejam alcançadas, Senhor, pelo teu poder. Ó Deus poderoso, Deus amado, Deus eterno e Deus santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. A ti, meu Senhor, seja dada a honra, o poder e o louvor e a glória para sempre. A ti, meu Senhor, seja dada, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Pai querido, Pai amado, eu coloco tudo diante das tuas mãos e te digo, eu te amo, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que nos acompanham e dê a tua paz, a tua vitória,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.